Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa um like aqui. Depois no final do vídeo, com certeza você vai adquirir um conhecimento muito bacana sobre dependência emocional. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que é dependência emocional, o que caracteriza a dependência emocional, como que nasce essa dependência emocional nas pessoas. Mas principalmente, nesse vídeo de hoje, eu vou dar o caminho para vocês saindo e se curando dessa dependência emocional, para que você seja uma pessoa livre emocionalmente, tá certo? Bom, antes de qualquer coisa, para quem já está aqui no nosso canal, já conhece a minha história, talvez eu possa ser um pouco repetitivo, mas quem está chegando aqui agora, eu vou contar um pouco da minha história para que vocês entendam o que é a dependência emocional. Eu perdi o meu pai muito cedo, com 1 ano de idade. Então eu cresci ali sem a presença, né, do meu pai biológico. E a minha mãe, quando meu pai faleceu, a minha mãe teve que se ausentar muito cedo de casa, teve que sair muito cedo para trabalhar. Então, naquele momento, eu me senti abandonado pelo meu pai e rejeitado pela minha mãe. E foi aí que se iniciou a minha dependência emocional. Então, eu vou explicar para vocês o que é a dependência emocional. O próprio nome já diz, dependência. Quando você é um dependente químico, por exemplo, é a pessoa que ela precisa de uma droga ou de um álcool para ela se sentir alegre ou feliz, né? Então, um alcoólatra, uma pessoa que é usuária de drogas, ela acaba recorrendo a essa substância por conta de um prazer imediato, por uma descarga de adrenalina, de dopamina. Só que depois ela acaba ficando dependente daquilo. Mesmo que aquilo cause mal a ela, mesmo que aquilo a faça sofrer, que tire dela a saúde, a alegria, a felicidade, o livre-arbítrio, né? Porque a pessoa, quando ela é um dependente químico, por exemplo, ela perde a autonomia da própria vida. Uma pessoa que é escrava de um vício, o vício é muito maior que ela. Eu tenho certeza absoluta que você deve conhecer alguém, ou na sua família, ou no seu círculo de amizades, que acabou se envolvendo com um álcool, uma droga, e se tornou uma pessoa dependente dessa substância. E quando a gente fala de dependência emocional, não é muito diferente. Só que ao invés de você depender, né, o dependente emocional, ao invés dele depender de uma substância química ou de uma droga ou qualquer coisa assim, ele depende de outras pessoas. E aí é que mora o X da questão. A dependência emocional ela é caracterizada quando a atitude de alguém, ou sentimento de alguém, ou posicionamento de alguém, ou o que acontece na vida de outra pessoa me desestabilize. É como se eu atribuísse a minha autonomia, a minha felicidade, a minha alegria, é como se eu depositasse isso nas mãos de outras pessoas. Então, a pessoa que ela é dependente emocional, quando alguém que é importante para ela está com algum problema, ou mesmo não aceita ela, ou mesmo se essa pessoa a rejeita, ou se essa pessoa vai embora, isso faz com que o dependente emocional, no caso, ele se sinta meio que... É como se fosse uma escravidão em relação ao outro. A dependência emocional é um tipo de escravidão, aonde que as atitudes das outras pessoas interferem diretamente na minha questão emocional.
E, obviamente, isso sempre acontece, sempre vai acontecer, a dependência emocional, ela vai acontecer com as pessoas que são importantes para você. Você jamais vai se tornar dependente de uma pessoa que você não se importa, de uma pessoa que você não gosta, tá? Então você não corre o risco de ser dependente do frentista do posto de gasolina, daquela atendente da farmácia, ou daquele vendedor de uma loja que você costuma ir. Não, você não vai se tornar dependente emocional de uma pessoa que não tem importância na sua vida. Com quem que geralmente você vai se tornar ou pode criar uma dependência emocional? Com seus pais, com seus filhos, com o seu parceiro ou a sua parceira, com os seus amigos, com o colega de trabalho, com Deus. Sim, é possível criar uma dependência emocional com Deus. Mas o que você precisa entender? Quando o meu estado emocional, a minha alegria, o meu dia, ele depende do que alguém faça ou deixe de fazer por mim, eu sou um dependente emocional. Então eu vou te dar um exemplo. Imagine que eu tô aqui gravando esse vídeo e no final aqui do vídeo alguém faça um comentário horrível com o meu vídeo, né? Que o vídeo é um absurdo, que não concorda com nada, tal. É um direito que a pessoa tem de fazer isso? É um direito que a pessoa tem. Aliás, a rede social é muito democrática, é muito legal, porque a gente tem a oportunidade de expressar a nossa opinião. Mas se eu perco o meu dia, se aquele comentário estraga o meu dia, se eu deixo de gravar vídeos por conta agora desse comentário de uma pessoa que talvez não me interpretou muito bem, ou talvez essa pessoa esteja passando por um momento difícil e ela acabou descarregando no meu vídeo uma frustração e uma mágoa dela. Mas se eu permitir que isso mexa com o meu emocional, que eu fique chateado, que eu perca meu dia, que eu não queira mais fazer vídeos, isso caracteriza dependência emocional. Ou seja, quando a opinião de alguém se torna muito acima, muito mais importante do que a minha própria opinião. Então a dependência emocional, ela é mascarada. Muitas vezes a gente não sabe que está sendo dependente emocional. Num relacionamento, principalmente num relacionamento entre homem e mulher, quando existe essa dependência emocional, significa o quê? Significa que o dependente, ele atribui toda a felicidade, a alegria da vida dele no parceiro ou na parceira. Ele acredita, por conta dos padrões emocionais, relacionais que ele aprendeu desde criança e principalmente, o dependente emocional é uma pessoa que tem histórico de abandono e histórico de rejeição. E muitas vezes esse abandono ou essa rejeição, ela acontece dentro da própria casa, pelos nossos pais, pelo pai ou pela mãe, e não necessariamente, que nem no meu caso, que o meu pai morreu, mas muitos pais abandonam filhos mesmo morando debaixo do mesmo teto. Esse abandono é um abandono emocional. Às vezes o pai está ali, mas o pai está aqui, ó, prestando atenção nisso aqui, ó. Né? Então o pai chega em casa, ao invés de o pai dar atenção para o filho ou para a filha, o pai fica no celular. Ou então é aquele pai que chega em casa muito cansado do trabalho e aí ele vira para todo mundo e fala assim: nossa, hoje o meu dia foi horrível, eu só quero ficar quieto no meu canto, não quero me estressar, não quero me preocupar. Ou aquela mãe que, ao invés de se preocupar com o filho, com a filha, é uma mãe que está sempre ocupada, é uma mãe que não dá atenção para a criança, ou é a mãe que terceiriza a educação da criança nos primeiros anos de vida para uma babá, para uma escola,
porque ela julga que o trabalho dela é mais importante do que ficar com os filhos. Eu sei que assim como a minha mãe, que não fez por mal, a minha mãe fez o melhor que ela podia. A minha mãe foi uma heroína na nossa vida quando o meu pai morreu, porque foi a minha mãe que foi buscar o sustento para poder colocar comida dentro de casa, que senão a gente não tinha o que comer. Então a minha mãe acabou fazendo isso por uma necessidade da vida. Só que isso causou em mim uma carência, um sentimento de abandono da minha mãe. Porque uma criança, primeiro que a criança não tem noção do tempo. A criança não sabe, por exemplo, o que é 1 hora, o que são 2 horas. A criança não entende você falar assim para ela, olha, a mamãe vai no supermercado, mas daqui meia hora a mamãe volta. A criança não entende isso. A criança não entende, olha, a mamãe vai sair para trabalhar agora de manhã, mas no final do dia a mamãe volta, mas a mamãe te ama e a mamãe está fazendo isso por amor. A criança não entende isso. Quando isso acontece na vida de uma criança, a criança configura essa ausência com o abandono. A criança associa essa ausência, né, ou essa rejeição, né, pode ser um sentimento de rejeição ou um sentimento de abandono. A criança cristaliza isso e entende que ela foi abandonada ou rejeitada. Só que isso fica no nosso inconsciente, que é uma parte do nosso cérebro, né, que fica submersa lá nas profundezas, que a gente não tenha um acesso fácil a isso. Para quem acompanha a gente aqui também no canal, já entende mais essa questão do consciente, inconsciente. Hoje nós não vamos entrar nesse assunto, né? Hoje a gente vai falar especificamente sobre dependência emocional, mas o que acontece? Só para vocês entenderem. Essa dependência emocional, ela vai iniciando lá na infância. Então, quando essa criança ela não se sente amada pela mãe, pelo pai, ela não se vê merecedora do amor. É como se essas atitudes ou ausências estivessem carimbando, registrando na mente da criança: você não merece o meu amor. Tudo é mais importante do que você. O trabalho vem primeiro que você. As minhas amigas vêm primeiro que você. Você não é tão importante assim. Então, o dependente emocional, na verdade, foi uma criança ferida. Uma criança que não recebeu o afeto, o carinho, a proteção. Então, por exemplo, no meu caso, eu não tive a proteção do meu pai. Aquela questão de o pai cuidar da família, prover a família. Depois eu tive um padrasto. Aos 5, 6 anos de idade, entrou um padrasto na minha vida e que, graças a Deus, foi uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito, mas na época que o meu padrasto entrou na minha vida, ele era alcoólatra. E uma pessoa alcoólatra é uma pessoa escrava do vício. Também um dependente, só que um dependente de uma outra substância. Agora imagina, uma pessoa que ela é dependente, mesmo que seja de uma substância, do álcool, uma droga, é um escravo. Então, como que um escravo vai ensinar outra pessoa a não ser escravo? Vocês estão entendendo? Que tudo começa lá na infância. Então, o meu padrasto, por ser um homem escravo da bebida, do álcool, quando eu olho para esse homem, quando eu olho para essa pessoa que eu coloquei no lugar de meu pai, eu fui moldando o meu caráter, o meu ego, a minha masculinidade, eu fui moldando de acordo com aquela referência que eu tive, que era do meu padrasto. Primeiro, uma referência que eu não tive na minha primeira infância, né? A primeira infância vai do 0 aos 7 anos.
Então, na minha primeira infância, eu não tive essa referência do masculino para que eu construísse um ego saudável. Na segunda fase da minha infância, né, que é dos 8 ali até a juventude, eu tive uma referência doentia do masculino. Então eu formei a minha psique, o meu ego, a minha questão emocional, relacional, né? Porque a gente aprende a como se relacionar com as outras pessoas através do exemplo que a gente recebe em casa. Então, se os nossos pais são atenciosos, carinhosos, seguros, nos entregam um amor incondicional, a gente vai aprendendo que isso é legal e a gente vai querer replicar isso para outras pessoas. Mas quando a gente cresce com falta de carinho, de amor, de afeto, de atenção, de proteção, a gente vai se moldando, só que o amor, ele é um amor adoecido, ele é um amor dependente, é um amor ressentido. A gente cresce com uma mágoa, um ressentimento de pai, de mãe. Eu carreguei mágoas da minha mãe por muitos e muitos anos, porque inconscientemente eu achava que a minha mãe não gostava de mim. Porque, poxa vida, minha mãe não estava lá quando eu era criança, que eu estava desesperado, chorando porque eu queria o meu pai, eu não tinha pai. Todas as crianças tinham pai, na reunião da escola, na festinha, no dia do aniversário, todas essas crianças tinham pai. E eu não tinha pai. E eu acreditava que a culpa era da minha mãe, por tudo aquilo que eu sentia. Então eu fui crescendo com essa mágoa, esse ressentimento da vida. Não era nem só em relação à minha mãe. Eu cresci uma pessoa ressentida com a vida. E isso criou em mim uma posição de uma pessoa vitimista. O que é uma pessoa vitimista? É aquela pessoa que acha, que ela acredita que tudo de ruim acontece na vida dela. Ela não vê que, sim, faltou muita coisa, sim, foi difícil, mas ela não vê que na vida adulta, tudo que acontece na vida dela já não é mais responsabilidade da infância. Já não é mais responsabilidade de um pai que abandonou, de uma mãe que pode ter sido narcisista. Não. Você pode ter sido uma vítima, sim, enquanto você era criança. A partir do momento que você se tornou adulto, adulta, você já não é mais uma vítima. Todas as suas atitudes, todas as suas escolhas são frutos do que você prefere. Então, o dependente emocional, como ele cresce com esse vazio, esse buraco, essa necessidade, chega a ser uma falta, uma fissura. Imagine o dependente lá do álcool, se ele fica sem beber, a pessoa tem até tremedeira. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver uma pessoa quando ela toma a decisão, às vezes, de parar de fumar um cigarro. Quando a pessoa fuma por muitos e muitos anos, ela tenta parar de fumar, ela até sonha com o cigarro, ela chega a ter tremedeira, dor de cabeça, o estado físico dela muda quando ela está em abstinência. É crise de abstinência. E isso acontece também com o dependente emocional. O dependente emocional, quando ele está num relacionamento, por exemplo, ele coloca toda a vida dele nas mãos daquela pessoa. Ele atribui toda a felicidade da vida dele ou da vida dela ao parceiro ou à parceira. Só que quando você deposita toda a sua felicidade, todo o seu amor nas mãos de alguém, eu te pergunto, e se esse alguém vai embora? E se esse alguém pega tudo aquilo de bom que você tinha, o seu amor, o seu carinho,
seu afeto, se você pega a sua paixão, se você pega tudo isso que é de bom seu e você dá tudo na mão de uma pessoa e de repente essa pessoa te trai, te rejeita, vai embora, o que sobra para você? O que resta se essa pessoa vai embora? Crises de ansiedade, angústia, depressão, síndrome do pânico, fobias, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado, medo de nunca mais encontrar um amor, medo de voltar com o ex, medo de voltar com o ex e sofrer, medo do que vão falar de você, insônia, dor de cabeça, enxaqueca. E aí tem muitas pessoas que, para fugir desse vazio, fugir dessa dor da dependência emocional, elas buscam o que eu chamo de rotas de fuga. As rotas de fuga estão todas bem na nossa porta. Muitas vezes a pessoa, para não sofrer com dignidade, né? Porque quando alguém vai embora da nossa vida, fica uma dor. Por qualquer motivo que seja, e por mais bem resolvido que eu seja, fica uma dor, fica um vazio, fica uma lacuna. Mas aí eu pergunto para você, que é o que muitas pessoas acabam fazendo, né? Essas pessoas tentam preencher esse buraco, preencher esse vazio com um novo amor, ou às vezes com algo que vai anestesiar essa dor. E o que anestesia essa dor? Muitas vezes a dor do coração partido, o álcool, as drogas, às vezes um cigarro, sexo sem compromisso, jogos de azar, compras compulsivas, excesso de trabalho. Tem muita gente que às vezes, para não sentir a dor, ela se afunda no trabalho. Por quê? Ela não quer ficar sozinha. Porque se ela fica sozinha parada, ela sente aquela dor. Então ela prefere estar trabalhando do que estar sentindo aquela dor que ela não dá conta de suportar. Por conta do quê? Por conta da dependência emocional. O dependente emocional, ele se torna aquela pessoa bonzinha, boazinha, né? Eu era um homem bonzinho. Eu era aquele homem que queria resolver o problema de todo mundo. Eu era aquele homem que queria cuidar da mulher, do filho, da mãe, do padrasto, dos irmãos, da empresa, dos funcionários, dos vizinhos, fazer caridade, enfim. Eu estava disponível 100% para todo mundo. Eu era o cara que eu queria ser visto, amado, desejado por todos. Eu não queria que ninguém se indispôsse comigo. Por conta do quê? Do medo de não ser amado. O dependente emocional é aquela pessoa que ela tem, no fundo, ela é o agradador, ela se torna um agradador, uma agradadora, aquela pessoa boazinha, para não ser rejeitada. Então, a raiz dela ser assim, toda solícita, na verdade, a raiz disso é uma dor. É uma necessidade de ser amada, uma necessidade de aprovação. Por quê? Porque o dependente emocional, ele não suporta passar novamente por aquela dor que um dia ele sentiu. Então, se ele carrega essa dor da rejeição, do abandono, da injustiça, da traição. E quando a gente fala traição aqui, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é infidelidade, tá? Mas infidelidade é diferente de traição. Por quê? Toda infidelidade é uma traição. Mas nem toda traição é uma infidelidade.
Por exemplo, um dia o seu pai pode ter dito assim para você: filha, o papai vai cuidar de você. Você é a princesinha do papai. Papai sempre vai estar aqui para te proteger. Só que um belo dia seu pai vai embora, cai no mundo, ou constitui uma outra família, tem outros filhos e não liga mais para você. Foi a primeira traição que você sentiu. Aquilo que o seu pai prometeu para você que ia fazer, ele não fez. Ele não cumpriu. E provavelmente, se isso aconteceu, você vai procurar na sua vida adulta homens exatamente igual ao seu pai. Enquanto você não se curar da dependência emocional, você vai estar buscando homens que se comportam e que te tratam exatamente da mesma maneira que o seu pai te tratou. Isso se chama ressonância. Isso se chama física quântica. Tudo aquilo que nós vibramos, tudo aquilo que eu tenho, que eu vibro, eu atraio. Então, se eu tenho escassez dentro de mim, eu vou atrair escassez. Se eu tenho abundância dentro de mim, eu vou atrair abundância. Se eu tenho a traição dentro de mim, eu vou atrair a traição. Isso é inconsciente. É porque essa dor não foi curada, esse trauma não foi ressignificado, essa ferida não foi cicatrizada. Então, o dependente emocional é essa pessoa que carrega essas feridas. E lá na vida adulta, essa pessoa, se ela não curou essas dores, ela vai viver exatamente as mesmas dinâmicas com seus parceiros e parceiras. Ela vai reencenar a infância dela. Enquanto ela não reorganiza isso lá no inconsciente dela, enquanto ela não ressignifica através de autoconhecimento, através de autocuidado, de autoamor, através do perdão e do amor incondicional. A minha mãe não fez por maldade. O meu pai não morreu porque ele quis, mas a ferida do abandono e da rejeição ficou em mim. É isso que a gente fala aqui. Você não é responsável por aquilo que fizeram com você, mas você é 100% responsável por curar aquilo que fizeram com você. Então, a dependência emocional, ela vai dominar você, ela vai escravizar você. A pessoa que é dependente emocional, ela se apega a migalhas de afeto. Como ela recebeu muito pouco amor, carinho, quando ela era criança, se na vida adulta alguém dá gotículas de afeto, gotículas de atenção para ela, ela já se apaixona, ela já se entrega. Esse é o problema e o perigo do dependente emocional. O dependente emocional é aquela pessoa que rolou uma química, às vezes acaba fazendo sexo com a outra pessoa, sente algo ali que é a paixão, e ela confunde paixão química com o amor verdadeiro e profundo. Você só vai saber se você realmente ama alguém depois que essa paixão acaba. O problema é que essa paixão pode durar até 1 ano e meio. Imagine você, depois que você já se entregou, depois que você já confiou, depois que você entregou as chaves do seu coração para alguém, aí você acaba se decepcionando. E o dependente emocional é aquela pessoa que terceiriza a responsabilidade. A pessoa sempre foi aquilo. Só que como ela tinha essa carência, ela desenhou, ela pintou, ela pegou uma máscara do que ela queria,
do ideal que ela queria de homem ou de mulher, ela pega essa máscara e ela coloca essa máscara no rosto do parceiro ou da parceira, para que aquilo fique lindo na vida dela, para que o sonho dela esteja se realizando. Só que depois, às vezes, a pessoa a decepciona. Aí vem a desilusão. E muita gente já fala assim, nossa, como eu me decepcionei com essa pessoa, como que ela me desapontou, como que ela foi fazer tudo isso depois de tudo que eu fiz por ela. Na verdade, a pessoa não mudou. Ela sempre foi aquilo. Você que, fechou os olhos para não ver. Porque se você enxergasse ela da forma que ela era, você não ia dar conta de ficar com ela. Mas o problema não é você não dar conta de ficar com ela. O problema é você dar conta de ficar sozinho, sozinha. O dependente emocional é aquela pessoa que não dá conta de ficar sozinha. É a pessoa que não consegue ficar sem um relacionamento. É uma pessoa que, se ela está sozinha, solteira, parece que ela não é feliz, que ela não pode ser feliz sozinha. Sim, o relacionamento é muito importante na nossa vida. É muito, muito bom amar. É muito bom se apaixonar. É muito bom ter alguém. Mas desde que isso seja saudável. Desde que você seja completo, completa por dentro. Desde que você esteja feliz consigo mesma. Aí vem uma outra pessoa feliz, completa, plena. Você feliz, completa, plena. E vocês se completam. Mas mantendo a sua individualidade, o parceiro ou a parceira mantendo a individualidade deles. Então existe o eu, existe o outro e existe o nós. O eu, o outro, ó o coraçãozinho aqui, ó, o nós. Esse é o nós. O problema é que quando eu abandono o meu eu e eu fico só no nós, eu jogo tudo no nós, né? Então eu saio do meu eu abandono o meu eu e eu atribuo toda a minha felicidade ao nós. O que é o nós? Olha o coraçãozinho. O nós é o relacionamento. Só que e se esse nós parte? O que sobra para você? Então, nesse vídeo, eu trouxe um pouco do que é a dependência emocional. Por que as pessoas se apavoram tanto quando o relacionamento acaba? Não é por conta de que o relacionamento acabou. É por conta da dependência emocional, da necessidade do outro, desse vazio. E o que acontece? Quando você termina o relacionamento, o seu cérebro, a sua mente, não sabe o que é passado, presente e futuro. A nossa mente não sabe o que é passado, presente e futuro. Para a nossa mente, tudo está acontecendo agora. Por isso que quando a gente lembra de um fato que já aconteceu, pode ter acontecido há 10 anos, 20 anos, se eu ainda não curei essa ferida dentro de mim, eu me emociono, eu choro, me causa dor. Por quê? Porque essa ferida está aberta. E a minha mente, quando lembra do fato, ela sofre. Por que a minha mente sofre? Porque ela acredita que aquilo está acontecendo de novo. Então, o fato que aconteceu há 10 anos atrás, presta atenção que agora essa dica vale ouro, hein? E não esquece, hein? Não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. Então, olha a dica de ouro que eu vou dar nesse vídeo. A nossa mente, como ela não identifica o que é presente, passado e futuro, imagine que o fato aconteceu há 10 anos atrás. Uma traição. Alguém me traiu e eu sofri muito com aquela traição, tá? Só que essa traição já faz 10 anos. Essa traição, a traição, aquele fato que aconteceu lá há 10 anos, não tem o poder de me machucar no dia de hoje. Vou repetir, presta bem atenção.
aquele fato que aconteceu há 10 anos atrás, aquele fato lá de trás, de 10 anos atrás, não tem o poder de me machucar hoje. Porque hoje não está acontecendo. Aquilo me machucou, aconteceu há 10 anos atrás. Mas o porquê que eu ainda sofro e choro por conta daquele fato? Por conta do registro emocional que eu tenho dentro da minha cabeça. Então, eu não sofro por conta do fato. Eu sofro pela história que está aqui dentro da minha cabeça. Então, quando eu lembro daquela história, essa história dispara um gatilho emocional e eu sofro, até choro. Como que eu curo isso? Como que eu curo essa dor de 10 anos atrás para que aquilo não me machuque mais hoje? Através da terapia, do autoconhecimento, através de técnica, de protocolo de atendimento, com acompanhamento de um profissional, num ambiente seguro, tá? Um ambiente seguro, um ambiente com muito acolhimento, muito amor. Você tem a oportunidade de contar de novo essa história, só que o profissional da área da saúde, tá? Um psicólogo, um psicanalista, ele vai ajudar você a ressignificar essa história, a recontar essa história. Só que você vai recontar essa história agora com a sua cabeça de hoje, com a sua segurança, com a sua vivência, com a sua experiência, com tudo aquilo que você já aprendeu na sua vida, fora do fato. Então você vai estar olhando o fato, mas é como se você olhasse de longe. E quando você olha de longe, você tem a oportunidade de recontar essa história na sua cabeça. E aí quando você reorganiza isso, presta atenção, você vai deixar de sofrer. Aquilo já não vai mais te machucar. Às vezes você vai olhar uma pessoa que te traiu, te abandonou, te rejeitou, e aquilo não vai mais te machucar. Mas entenda, não é esquecimento. Você não esquece do que aconteceu com você. Ninguém esquece. E ainda bem que a gente não esquece. Porque se nós esquecêssemos das coisas ruins e difíceis que as pessoas fazem com a gente, nós iríamos permitir que essas pessoas fizessem novamente. Então, que bênção que a gente não esquece. Mas é possível você perdoar, é possível você amar essa pessoa incondicionalmente. E perdoar não é trazer de volta. Perdoar não é voltar com a pessoa. Perdoar é você tirar as algemas que te prendem a essa pessoa. Então, nesse vídeo aqui, eu trouxe o que é a dependência emocional, como que ela é causada, mas principalmente como que você sai disso, como que você se cura. Você só vai curar a sua dependência emocional através de um processo terapêutico, com acompanhamento de um profissional. Não adianta você querer contar essa história para sua vizinha, para os seus melhores amigos. Essas pessoas não têm as ferramentas necessárias para te ajudar a curar essa dor. Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Se você tem uma doença muito séria, tá? Uma doença, imagine que você está com uma doença, um câncer, uma doença muito séria. As pessoas que te amam, seus amigos, a sua família, por mais que eles te amem, naquele assunto, no tratamento, por exemplo, de um câncer, a sua família não vai poder te ajudar. A sua família não vai conseguir te curar. Você precisa de um profissional que estudou, que se capacitou, que treinou, que foi supervisionado
que está sempre estudando, se aprimorando para cuidar daquele machucado físico. Assim é o que acontece com os nossos machucados emocionais. Você precisa de um acompanhamento de um profissional, porque as pessoas que estão aí, às vezes, perto de você, as suas amigas, os seus amigos, sua família, por mais que eles te amem, eles não têm o conhecimento para te ajudar. E, obviamente, cabe a você pedir ajuda, cabe a você querer se curar de tudo isso. Porque eu te pergunto, se você sai de uma relação e não se cura, e você vai para um novo relacionamento com toda essa bagunça dentro de você, o que você acha que vai acontecer com o seu próximo relacionamento? Qual é a probabilidade de você repetir o ciclo? De você fazer de novo tudo aquilo? E aí às vezes a pessoa acha que o problema é o parceiro, quando na verdade ela é que tem que mudar os padrões de escolha, de tolerância, de entrega, de tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, clique em seguir, compartilha, dá o likezinho, acompanha a gente lá no Instagram, tá? A gente está no Instagram, @Mateus Godoy, Mateus com TH, Godoy com Y. Lá tem a bio, você pode entrar na nossa bio, pode me chamar pelo direct, eu atendo pessoalmente todas as mensagens de WhatsApp, tá bom? Meu muito obrigado. Lembra, hoje é o melhor dia da sua vida.